Oi, oi! Eu sou a Júlia, professora de inglês, estudante de letras. Eu aprendi inglês sozinha e hoje nós vamos fazer um vídeo que eu sempre quis fazer, que é ranqueando métodos e técnicas de estudo de inglês. Bora lá? Primeiro que nós temos aqui é a imersão. Eu dividi em 4 categorias, né? Um passo longe, um bom, mas nem tanto, valorizei e vaga garantida no céu. Para imersão, eu diria que é vaga garantida no céu, com certeza. Porque, né, a imersão é aquela coisa que, inclusive, eu fiz um vídeo, não sei se foi antes desse ou 2 vídeos antes desse daqui, que eu postei como fazer imersão no Brasil, de graça, né? Então, assim, eu amo imersão, eu acho que quem inventou a técnica de estudo por imersão merece uma vaga no céu. Porque é a melhor coisa que tem. Acho que é a melhor forma. Você não precisa sair do Brasil para fazer imersão. E isso é uma coisa que todo mundo sempre acha, né? Que você deve sair do Brasil para fazer imersão. Mas essa não é a realidade. Eu amo imersão. É a forma em que você realmente consegue estar ali naquele lugar sem necessariamente estar lá. O próximo que nós temos aqui é aprender inglês com música. Não sei, eu acho que aprender inglês com música eu vou colocar no bom, mas nem tanto. Sei que é polêmico porque na maioria dos meus vídeos eu sempre falo, ai, aprenda com música e tudo mais. Mas assim, vamos ser sinceros, tem muita música que tem erros de gramática assim bem grandes. Tem muita música que você não consegue nem entender o que a pessoa tá pronunciando. E a verdade é que tem muito do comodismo também. Quando a gente tá ouvindo música, a gente só quer ali se divertir. E aí a gente não pesquisa o contexto da música, a gente não pesquisa as palavras novas, a gente tá ali só se divertindo e absorvendo as coisas, mas nem sempre é a melhor forma de se estudar. Por isso que eu acho que é bom, sim, e eu indico você estar aprendendo inglês com música, mas nem tanto. Tem algumas outras formas de você aprimorar o listening que é melhor do que isso. O próximo aqui é estudar por simulados. Eu passo longe. Por que eu passo longe? Eu só estudaria por simulado se eu estivesse fazendo algum concurso muito específico ou alguma prova de proficiência bem regrada, bem certinha, assim. Esse seria o único caso onde eu estudaria por simulados, sabe? Simulados de alguma coisa. A única forma. Mas se você quer aprender o inglês, né, da vida real, para você conversar, enfim, para você ter a fluência em si, simulado é a última coisa que eu faria. Aí depois nós temos a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro eu vou colocar no bom, mas nem tanto. Porque eu acredito que o Pomodoro, ele é bom assim, se você, por exemplo, se você estiver fazendo algum exercício de gramática bem chato e tal, aí eu faria o Pomodoro ou colocaria um Pomodoro para ler. Tipo, se você não tem esse hábito da leitura, eu colocaria o Pomodoro. A técnica de Pomodoro é boa para você ler em inglês, então isso seria uma boa, eu usaria, mas nem tanto, não para tudo. Eu acho que na hora de aprender idiomas não faz muito sentido, sendo bem sincero. Depois nós temos o flashcard. Flashcards eu vou colocar em passo longe. Eu sei que é polêmico, porque tem toda, né, nos StudyTubers, todo mundo que né, estuda e posta vídeo no YouTube e tal. A maioria das pessoas fazem flashcards. Eu já fiz flashcards, eu usava o aplicativo Anki. Eu já usei para turco e para italiano. Não funcionou muito, assim, porque eu fazia da forma errada, sabe? Eu faria flashcards hoje em dia com alguma coisa muito específica que eu saberia que eu não ia lembrar e usaria de forma diferente. Eu colocaria a palavra, tipo, uma frase. Eu colocaria a frase e aí depois o que significa essa frase e tudo mais. Não colocaria uma palavra solta da forma que geralmente são os flashcards
tradicionais, né? O próximo ali é conversação em inglês. Conversação em inglês é polêmico, eu sei. Conversação em inglês eu vou colocar como valorizei. Nossa, Júlia, mas eu acho que você colocaria a vaga garantida no céu. Não. Por que não? Porque eu tenho alunos, inclusive, pessoas que chegam pra mim querendo aula e eles falam assim: não, mas eu sei inglês. Tipo, eu não sou básico. Eu sei inglês. Eu quero é falar, eu quero conversar, não quero ter aula. E aí a pessoa fala que não é básico nem nada, eu tá bom. E aí na primeira aula de conversação eu fico tipo assim, a pessoa não tem uma mínima noção de simple present, de simple past, não sabe assim a gramática mais básica. E por mais que todo mundo odeie gramática, sem gramática não tem estrutura de frase. Sem estrutura de frase você está falando mim, querer, copo. Você não quer falar assim. Talvez dê pra entender, talvez, mas assim, se a intenção é você aprender uma coisa direito, vamos aprender direito, né, gente? Uma conversação em inglês, eu falo assim, claro, eu sempre tenho conversação com os meus alunos desde o básico, mas não é uma aula inteira de conversação. Eu nunca vou chegar para um aluno básico e falar, vamos fazer só aula de conversação. Não vai funcionar porque não tem um conhecimento de estrutura, às vezes não tem um vocabulário necessário, sabe? Então, conversação em inglês eu indico muito para os alunos intermediário e avançado, que já tem uma base gramatical, uma base de vocabulário e tudo mais. Então, conversação é ótimo, eu amo conversar. Botar fofoquinha de inglês é ótimo. Eu adoro fazer isso com os meus alunos. Mas, ao mesmo tempo, se você é básico assim, então por isso que eu valorizei e não vaga garantida no céu, porque tem muita gente que pensa dessa forma errônea sobre conversação em inglês. O próximo aqui é anotação em sala de aula. Eu vou colocar anotações em sala de aula em bom, mas nem tanto. É bom, mas nem tanto porque eu acho que é autoexplicativo. Assim, eu não sei se eu preciso necessariamente falar o porquê, né? Você vai anotar tudo que eu falar? Não, não faz sentido. Você vai ler essas anotações depois? Duvido, sabe? Então eu gosto de anotações em sala de aula como uma forma de. Você é muito visual, você ir puxando uma coisa na outra e tudo mais. Agora, você anotar, conheci uma pessoa que anotava cada palavra que o professor falava, assim, tipo, cada palavra. E eu ficava, meu Deus, isso não vai funcionar. Você não vai aprender inglês dessa forma. Tipo, não vai. Pode até servir para outras matérias. Não sei. Mas o inglês eu sei que não funciona. Não funciona você anotar tudo que a professora está falando ali o tempo todo. Você tem que mais saber como usar cada coisa. Então, anotações em sala de aula, bom, mas nem tanto. Toma cuidado com isso. O próximo aqui é ter uma rotina de estudos, obviamente, vaga garantida no céu. E aí, quando eu falo de ter uma rotina de estudos, eu não quero dizer só fazer lista de exercício. Eu quero dizer, tipo, hoje eu vou ouvir essa música, estudar as palavras, o tempo gramatical, vou tentar entender, vou tentar ler em voz alta a letra dessa música. Amanhã eu vou estudar com uma série e tal, e vou ver isso, vou anotar as palavras novas e tudo mais. Na quarta-feira eu vou fazer uma lista de exercícios. Na quinta-feira eu vou fazer uma aula de conversação. Na sexta-feira eu tenho aula com a Ju Teacher e aí ela vai fazer uma aula de writing. Então eu vou escrever sobre o meu dia ou eu vou, enfim. Isso é ter uma rotina de estudos. Você ter preparado diferentes coisas, diferentes habilidades. A rotina para mim é tudo porque ela te obriga a ter constância. E ali é na constância que está a evolução. Essa é a chave. Próximo que nós temos aqui é a técnica de shadowing, que eu vou colocar com certeza na vaga garantida no céu. Quem criou isso daqui sabe muito. Eita, como usei isso. Shadowing é basicamente você ser a sombra
do que tá acontecendo ali. Então, por exemplo, você tá vendo uma série e aí fulano falou assim, don't do this to me. E aí você vai, don't do this to me. Exatamente na mesma cadência, mimicando ali, mas o negócio é, isso daí é basicamente imitação. O shadowing você vai fazer ao mesmo tempo. Então você já mimicou primeiro e depois na hora que o personagem vai falar don't do this to me, você vai estar falando don't do this to me. Na mesma hora. Então você se torna o personagem. Eu acho extremamente divertido de fazer e, cara, ajuda muito a pronúncia. O próximo é lista de exercícios. Lista de exercícios, eu vou dizer que eu valorizei. Poderia também ser um bom, mas nem tanto. Mas eu acho que eu valorizei porque lista de exercício não precisa ser só aquela coisa chata de gramática que a gente faz, sabe? Eu acho que lista de exercício pode ser uma coisa mais abrangente, pode ser muito funcional, assim, bem legal pra você. Aqui nós temos grave a sua voz. Grave a sua voz é vaga garantida no céu. Eu amo, 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 amo gravar a minha voz pra treinar speaking. Se você não tiver ninguém pra conversar, então você consegue ver as formas que você tá travando, você consegue ver... Ai, não sei, é tão diferente que você consegue ver as suas limitações, o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que pode melhorar, como melhorar. Eu amo gravar minha voz. E aqui outra vaga garantida no céu é aprender inglês com séries. Especialmente, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu tenho agora uma série no canal que é inglês com séries. Eu tô trazendo pelo menos 2 séries por mês, um aulão com exercícios e tudo, pra você fazer, pra você estudar inglês. E eu amo estudar com séries. E, Júlia, por que que inglês com série é vaga garantida no céu e com música nem tanto? Como eu já expliquei a questão da música, eu acho que com série eles têm diálogos muito mais naturais, assim. Uma forma bem natural de falar também, forma às vezes mais informal de falar. O inglês do dia a dia, então eu acho melhor para você mimicar, para você fazer um shadowing, para você aprender novos vocabulários. Então eu prefiro muito mais inglês com séries e filmes, enfim. Depois nós temos repetição espaçada. Repetição espaçada eu vou colocar em passo longe. Eu não gosto de repetição espaçada. Eu sei que é uma técnica de estudo muito famosa e que todo mundo gosta bastante, mas eu não sou muito fã. Tem formas melhores de aprender. Claro, se você acha que você visualiza melhor fazendo aquela mesma coisa repetidamente, 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 ok, faça o que for melhor pra você. Mas eu como professora e eu como Júlia, que aprendeu inglês sozinha, eu não acho isso a melhor das coisas pra aprender um idioma. Para outras coisas funciona, obviamente. Depois nós temos estudar por videoaula. Estudar por videoaula eu vou colocar em valorizei. Eu sei que isso pode parecer talvez meio estranho, né? Eu falar, nossa, estudar por videoaula para um idioma é legal, mas assim, eu sei que vai um pouco contra das coisas que eu falo, né? Eu acho, mas eu acredito que estudar por videoaula é uma ótima forma. Eu valorizo e eu, inclusive, estudei por videoaula, eu aprendi inglês também por videoaula, fazia muita série. Todas essas coisas que tá no vaga garantido no céu, eu fazia. E estudar por videoaula é uma coisa que eu também fazia. Eu pegava muito esses youtubers aí que ensinam inglês e eu via vídeo de gramática mesmo. E aí eu fazia os exercícios propostos por eles. E seguia a vida, sabe? Tipo, às vezes eu tava lá no nível intermediário fazendo um exercício super avançado, vendo um vídeo de gramática mega avançada, mas funcionava. Tipo, não tinha nenhum cronograma, o que você não precisa passar por isso, né? Porque eu tenho o Self-Study Guide. Então, com o Self-Study Guide, eu vou deixar o link na descrição. Você tem um acervo por nível e tudo mais, de tudo que você precisa para aprender inglês do zero até o avançado. Então, assim, estudar por videoaula eu gosto. O próximo nós temos roleplay. Roleplay! Uhul!
roleplay, pra mim, é vaga garantida no céu, com certeza. O que é roleplay? Eu sei que todo mundo fica tipo, nossa, roleplay. Que estranho. Roleplay é basicamente você se colocar em uma situação. Então, por exemplo, com as minhas alunas que querem ser au pair. No processo de au pair, a gente tem aquela situação de conversar com a host family, né? A gente tem as primeiras ligações com os host families e tudo mais, e eu faço uma situação de roleplay com elas, em que eu sou a host family e elas são as au pairs. Depois nós temos o conversar com nativos. Conversar com nativos, eu vou colocar como valorizei. Nossa, Júlia, mas conversar com nativo é a melhor forma de aprender inglês. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu acredito que estudar com um professor de inglês que seja brasileiro é bem melhor, porque já passou pela sua dificuldade, entende exatamente onde dói, e às vezes um gringo não entende que a nossa fonética é diferente, então, por exemplo, pronúncia é muito mais difícil pra gente. Então, são várias coisas. Eu acredito que conversar com nativos eu valorizo, eu acho legal, eu acho interessante, até você estar exposto ao idioma, mas assim, aprender, você só vai aprender inglês se você for aprender com nativo. Não, sai dessa baboseira que não é real, não. Sai disso. Depois nós temos estudar sozinho. Estudar sozinho, por experiência própria, eu vou colocar que é bom, mas nem tanto. Isso quer dizer que é impossível aprender inglês sozinho? Não, obviamente não, eu sou a prova disso porque eu aprendi inglês sozinha. Então, mas eu digo que é bom, mas nem tanto, pela minha experiência. Eu queria muito ter tido um guia, tipo self-study guide, pra eu saber exatamente o que estudar em cada nível, onde procurar, o que fazer, enfim, eu queria ter todas as informações que eu coloquei no self-study guide pra vocês, eu queria ter tido e eu não tive, então meu estudo foi muito solto e demorou muitos e muitos e muitos anos até eu chegar ao nível que eu estou, né, ao ponto de me ter confiança suficiente para morar em outro país e para virar professora, enfim, então estudar sozinho é bom, funciona, não digo que não funciona, mas não é tão bom assim quando você não tem um direcionamento. Então, por isso que eu criei o Self-Study Guide para poder ajudar vocês que estão perdidos aí, sem direcionamento do por onde começar, o que fazer. Já comecei, mas tô meio perdido no meio do caminho, então Self-Study Guide, link tá na descrição. Depois nós temos aqui leitura. Leitura, valorizei. Leitura é bom, ainda mais se você for ler em voz alta, é ótimo, que às vezes na nossa cabeça a gente fala super bem, né? A gente tá tipo, uau, eu sou a rainha do inglês, sei tudo, pronuncio tudo, na cabeça é lindo. Mas aí na hora que a gente vai ler em voz alta, a gente tá lá assim, Honey! E aí a gente fica, ué, pera, eu gravar a sua voz ajuda nisso e o ler em voz alta também. Então, valorizo muito, adoro, perfeito. E por último, nós temos ler e reler várias vezes, que eu passo longe. Eu sei que tem uma galera que faz isso. Lê, e funciona para eles. Ok, tudo bem. Não acho que seja a forma mais eficaz de aprender, não. Eu acho que você pode. Você tem técnicas, né? Você pode scan, você pode skimming. Então, você, tipo assim, primeiro você olha assim, só dá uma olhada. E aí depois você procura uma coisa específica, ok. Mas ler tudo, depois reler tudo de novo, não acho que seja muito interessante, não. Eu gosto muito de que você leia para pegar uma informação e leia em voz alta para treinar a pronúncia, mas ficar nessa repetição eu acho desnecessário. Tem formas bem mais divertidas de fazer isso, não vou negar. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu gostei muito de gravar esse vídeo. E se você gostou desse vídeo também, deixa aqui nos comentários, me fala qual outro ranking que eu posso fazer, que eu queria muito fazer outros vídeos desse tipo que eu achei extremamente divertido. Não esqueça também de deixar o seu like, de conferir a descrição, porque na descrição
Tem o link do Self Study Guide e tem a minha lista de espera para você ter aula comigo. E é isso, se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse. Bye, bye!